Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 24 do livro O Desejado de Todas as Nações. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 16 a 30. Por sobre os luminosos dias do ministério de Cristo na Galiléia, paira uma sombra. O povo de Nazaré o rejeitou. Não é este o filho de José? Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 22. Durante a infância e a juventude, Jesus adorara entre seus irmãos na sinagoga de Nazaré. Desde o início de seu ministério, estivera ausente deles, mas não ignoravam o que lhe acontecia. Ao aparecer novamente em seu meio, o interesse e expectação deles subiu ao mais alto grau. Ali estavam as figuras e fisionomias familiares que conhecera na infância. Ali estava sua mãe, seus irmãos, e todos os olhos se voltaram para ele quando entrou na sinagoga no sábado, tomando lugar entre os adoradores. No culto regular diário, o ancião lia dos profetas e exortava o povo a esperar ainda por aquele que havia de vir, o qual introduziria um glorioso reino e baniria toda a opressão. Ele buscava animar os ouvintes pela repetição dos testemunhos de que o advento do Messias estava próximo. Descrevia a glória de sua vinda, salientando sempre o pensamento de que apareceria à testa de exércitos para libertar Israel. Quando um rabi se achava presente na sinagoga, esperava-se que dirigisse o sermão. E qualquer israelita podia fazer a leitura dos profetas. Nesse sábado, Jesus foi convidado a tomar parte do serviço. Levantou-se para ler e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. O texto lido por ele, interpretado como se referindo ao Messias, dizia assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Sua maneira impressiva e a maravilhosa significação de suas palavras arrebataram os ouvintes com um poder nunca antes por eles experimentado. A corrente de influência divina derribou todas as barreiras. Sendo seu coração movido pelo Espírito Santo, respondiam com fervorosos améns e louvores ao Senhor. Mas quando Jesus anunciou: Hoje se cumpriu esta profecia, foram de repente levados a pensar em si mesmos e nas declarações daquele que lhes dirigia a palavra. Eles, israelitas, filhos de Abraão, haviam sido representados como em servidão. Tinha-se-lhes dirigido como presos a serem libertados do poder do mal. Seu orgulho ficou ofendido. Quem é esse Jesus? Indacaram. Aquele que reclamara para si a glória do Messias era o filho de um carpinteiro e trabalhara no ofício com José, o seu pai. Tinham-no visto labutando acima e abaixo das colinas. Conheciam-lhe os irmãos e as irmãs, bem como sua vida e labores.
haviam-lhe acompanhado o desenvolvimento da infância à mocidade, e desta à varonilidade. Conquanto sua vida houvesse sido sem mancha, não criam que fosse o prometido. Que contraste entre seu ensino a respeito do novo reino e o que tinham ouvido dos anciãos. Jesus nada dissera quanto a libertá-los dos romanos. Tinham ouvido falar de seus milagres e esperaram que o seu poder fosse exercido para proveito deles. Não tinham visto, porém, nenhum indício nesse sentido. Ao abrirem a porta à dúvida, o coração endureceu-se tanto mais quanto se havia por momentos abrandado. Jesus lhes ofereceu então um testemunho de sua divindade, revelando-lhes os íntimos pensamentos. Sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. As palavras de Jesus a seus ouvintes, na sinagoga, foram um golpe na raiz de sua justiça própria. Cada palavra cortava como faca ao ser-lhes apresentada sua verdadeira condição. Zombavam agora da fé que a princípio Jesus lhes inspirara. Não admitiriam que aquele que surgira da pobreza e da humildade fosse mais que um homem comum. Sua incredulidade gerou a malignidade. Satanás os dominou. Irados, clamavam contra o Salvador. Quando Jesus se referiu às bênçãos dadas aos gentios, o feroz orgulho nacional de seus ouvintes despertou, e suas palavras foram sufocadas num tumulto de vozes. Esse povo se orgulhava de observar a lei, mas agora que seus preconceitos foram ofendidos, estavam dispostos para cometer homicídio. A Assembleia levantou-se e, lançando mãos de Jesus, expulsaram-no da sinagoga e da cidade. Todos pareciam ansiosos de o destruir. Impeliram-no para o alto de um precipício, intentando atirá-lo dali. Gritos e maldições enchiam o espaço. Alguns lhe atiravam pedras, quando de súbito desapareceu do meio deles. Os mensageiros celestes, que haviam estado a seu lado na sinagoga, permaneciam com ele, no meio daquela turba enfurecida, isolando dos inimigos, e levaram-no a um local seguro. Ao ler as palavras desta manhã, os meus pensamentos se voltam para uma experiência que vivi logo no início de meu ministério. Eu comecei trabalhando numa série de evangelismo que havia sido realizada pouco antes, e agora a minha tarefa era visitar as pessoas que haviam sido batizadas e animá-las, fortalecendo-lhes a fé. Então, eu recebi o endereço de uma senhora já relativamente idosa, que por alguma razão, depois do seu batismo, não havia mais voltado à igreja. Fui até o endereço recebido, bati à porta. Depois da apresentação, comecei a conversar sobre a sua experiência espiritual e fui direto da pergunta: minha irmã, por que razão você não tem ido mais à igreja? Ela fez uma longa pausa e disse: pastor, você não entende, mas eu estou profundamente decepcionada com Deus. E eu perguntei: por que a sua decepção com Deus? Ela disse: pastor, quando eu comecei a ir à igreja e receber estudos bíblicos, eu senti no meu coração eu seria curada da minha enfermidade. Eu tenho uma doença crônica do coração. Eu tive a certeza de que quando eu me batizasse, a minha enfermidade sararia, desapareceria para sempre.
O dia do meu batismo foi lindo. Eu senti a presença de Deus. Mas depois, pastor, eu voltei para casa. E à medida que os dias se passaram, eu percebi que aquilo que eu tanto esperava não aconteceu, nem iria se realizar. A minha enfermidade permanece. Eu não fui curada. E por isso eu estou triste com Deus. Não sinto mais razão para ir à igreja. Eu fiquei pensando então, quais são os motivos que nos levam a nos relacionarmos com Deus, buscar a presença do Senhor? Pertencemos à sua família, irmos à sua casa, oramos, lemos a Bíblia, o buscamos, cumprimos os princípios apresentados por Ele em sua palavra. Por que seguimos a Jesus? O que queremos dele? O que buscamos do Senhor? E descobri que a maior parte dos nossos interesses, das nossas buscas, são egoístas. Nós estamos mais preocupados conosco mesmos do que com a vontade de Deus. Nós servimos ao Senhor porque nós queremos receber bênçãos dele. Queremos ter a sua proteção, o seu amparo. Queremos que, ao cumprir a sua vontade, Deus nos dá uma pólice de seguro que nos protege de todos os problemas, de todos os terrores, de todas as dificuldades da vida. Estando com Jesus, ele repreende o devorador, ele restringe a ação dos inimigos sobre a nossa vida, ele nos abre os caminhos, ele nos traz paz do coração. E nós queremos isso. Nós queremos prosperidade, nós queremos uma vida tranquila aqui. E por isso, para receber essas bênçãos, muitos buscam a Deus. Não buscamos a Jesus, na maioria das vezes, por aquilo que Jesus é. Porque o Jesus que temos dentro da nossa mente, o modelo que estabelecemos nas nossas concepções, é muito diferente da realidade. Nós esperamos por um Jesus que esteja lá no céu, com uma varinha mágica nas mãos, para atender todas as nossas vontades e caprichos. Os judeus esperavam um Jesus assim. Um Jesus que viria como o libertador político do seu povo. Um Jesus que os libertaria de toda a humilhação política. Que se assentaria no trono de Davi. Que restauraria a sua soberania nacional. Mas Jesus não veio assim. Não veio para essa missão. Não veio libertar os judeus do domínio romano. Veio antes trazer perdão para os pecados e salvação para aqueles que careciam de graça. E o povo não queria esse tipo de Messias. Esse tipo de Jesus. A realidade contrastava muito com a sua expectativa. E no dilema entre realidade e sonhos, eles se agarravam àquilo que eles imaginavam como sendo o ideal e rejeitavam tudo que contrariava esta visão. Por isso, Jesus foi rejeitado na Judéia. E Jesus voltou para Nazaré. Nazaré era um lugar familiar para Cristo. Jesus cresceu ali. Desenvolveu os seus primeiros anos, a sua adolescência, a sua juventude neste lugar. Foi de lá que Jesus saiu para iniciar o seu ministério. E agora, reencontra a sua família, os seus conhecidos, os seus amigos. Vai à sinagoga que ele tantas vezes frequentara. Como é uma alegria nós estarmos na igreja. Nós reencontramos os amigos, os irmãos. Nós os cumprimentamos. Nós compartilhamos as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Quantos perdem
tantas bênçãos porque deixam de ir à presença de Deus para adorá-lo. Mas Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. E, estando em Nazaré, Jesus dirigiu-se para lá mais uma vez. E ali, no culto, segundo a liturgia estabelecida, foi pedido que Jesus lesse o livro dos profetas. Havia sempre uma leitura que era efetuada, e sobre essa leitura eram feitas as considerações, o que nós chamaríamos de sermão nos dias atuais. Entregaram para Jesus o livro do profeta Isaías. E Jesus leu exatamente o texto que falava sobre o Messias, que viria para pôr em liberdade os oprimidos, para restaurar vista aos cegos, para restaurar não o poder político, mas a alma dos oprimidos, para colocar em liberdade os cativos de Satanás. Essas palavras foram ditas de maneira vívida por Jesus Cristo e tocaram o coração da plateia. Parece que havia um poder diferente das palavras de Cristo. E tendo lido esta profecia, Jesus disse: hoje cumpriram-se estas palavras. E ao dizer isto, os ouvintes caíram na realidade e começaram a pensar como podia ser possível se dizer que o Messias já estava presente, se eles ainda continuavam sob o domínio romano, se, na verdade, como indicaram as palavras ditas por Jesus, ele era o Messias prometido, porque as suas vestes eram tão simples, as suas maneiras tão humildes, porque não demonstrava a ele nenhum poder exterior, nenhuma aparência importante. Ora, eles conheciam Jesus. Jesus havia crescido ali entre eles. Jesus era o filho do carpinteiro. Eles sabiam cada detalhe da vida de Jesus. As pessoas sempre sabem tudo da vida de todos. E Jesus não parecia em nada o Messias que eles aguardavam. Jesus não tinha ascendência nobre, nenhum poder aparente. Jesus não tinha riqueza. Jesus não tinha a influência necessária para realizar a obra que eles queriam que fosse realizada. Além disso, eles conheciam bem de perto a Jesus Cristo. Por isso, disseram para Jesus: você está blasfemando. O que você está dizendo contradiz toda a Bíblia, renegando toda a sua fé. Nós não podemos aceitar essa blasfêmia dentro da sinagoga. E por isso arrastaram Jesus para um precipício. E queriam lançar Jesus dali. Pessoas tinham pedras nas mãos para atirar contra ele e teriam matado a Cristo se os anjos não houvessem libertado Jesus. No mundo, nós sempre teremos oposição. Mas é muito triste quando a oposição vem dos de perto. No mundo, nós sempre vamos ter inimigos. Mas é muito doloroso descobrirmos que os nossos piores inimigos não são os de longe. São aqueles que compartilham conosco os momentos do dia a dia. Seria mais fácil aceitar a rejeição e a perseguição dos de longe. Mas perseguição dentro de casa, isso foi muito doloroso para o coração de Cristo. E aqui, nós chegamos a um outro ponto, nós precisamos parar um pouquinho para refletir. A familiaridade cria barreiras no nosso coração contra Deus e as coisas espirituais. Aquilo que nós conhecemos tanto,
com que convivemos todos os dias, muitas vezes se torna para nós tão familiar, tão íntima, tão próxima, que nos impede de darmos o real valor que isto realmente possui. Nós valorizamos mais aquilo que está longe, aquilo que está distante, aquilo que não conhecemos bem, mas desdenhamos daquilo que é comum, que é rotineiro. A verdade que nós cremos e ensinamos muitas vezes se torna tão familiar para nós que já não nos toca mais o coração. Já não impressiona mais a alma. Essa verdade que nós abraçamos, que aqueles que não a conhecem recebem com tanto entusiasmo, para nós se torna lugar comum. Já não faz mais tanta diferença. E por isso nós não valorizamos. Nós não guardamos o sábado com o mesmo zelo, não lemos a Bíblia com o mesmo entusiasmo, não fazemos a vontade de Deus com o mesmo prazer, não olhamos para as doutrinas com o mesmo sentido com que olhávamos quando, a princípio, aceitamos a fé. O nosso primeiro amor se esfriou e a nossa relação com Deus se tornou lugar comum, tradição, repetição de uma rotina. O ir à igreja, o fazer as coisas de Deus, o buscar a Deus, tornou-se tão comum e rotineiro para nós que já não nos impressiona mais. Um culto comum, um sermão comum, um hino comum, já não nos apela mais, já não nos move mais, já não nos emociona mais. E nós precisamos agora de um pregador diferente, de um sermão mais poderoso, de um apelo mais solene, para que a gente sinta emoção. Jesus foi rejeitado por aqueles que o conheciam bem de perto, mas que haviam deixado que esta relação fechasse os olhos para o verdadeiro sentido da pessoa e da obra que ele viera a realizar. Você percebe como Satanás é astuto? Como eu digo sempre, uma das suas artimanhas mais eficazes é quando ele consegue colocar as coisas de Deus contra Deus. De repente você prega tanto, que se pregar tanto, endurece o seu coração. Você dá tantos estudos bíblicos que a multidão de estudos bíblicos faz com que você já não tenha tanta confiança naquilo que você ensina. A nossa luta é especialmente contra esta rotina que pode tornar a nossa relação com Deus mecânica. A relação com Cristo não pode ser dessa natureza. Ela deve ser viva. Por isso, a cada dia, eu tenho que reencontrar Jesus. Eu tenho que voltar a olhar para Ele. Eu tenho que me apaixonar novamente por Cristo. Eu tenho que deixar que a visão dele me encha a alma. A cada dia, eu tenho que buscar sentido para a minha religião. Senão, a minha religião, ao invés de me aproximar de Deus, vai me separar dele. E essa é a grande luta, queridos. As pessoas querem uma religião de sábado, uma religião de igreja, mas não uma religião do dia a dia. Querem uma religião formal, não uma religião de relacionamento, de submissão, de buscar a Deus nas horas solitárias e clamar dele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Inunda a minha vida com a visão sobre a sua pessoa. Eu não te deixarei enquanto o Senhor
não me abençoar. Como é a sua relação com Jesus hoje? O que você espera dele? Qual a visão que você tem de Deus? Por que você busca o Senhor? A tua busca de Deus é para que Ele te dê daquilo que você precisa desta vida, que se torne mais fácil os caminhos aqui. Ou você tem sede de Deus? De que maneira você pratica a sua fé? De maneira mecânica, numa tradição? Ou você tem buscado um relacionamento mais íntimo, pessoal e particular com Deus, abrindo a sua alma em desespero, a cada dia na sua presença, buscando apaixonar-se mais por Jesus? Por favor, não deixe que uma visão distorcida de quem Deus é, de quem Jesus é, afaste-se você de Jesus. Não deixe que uma relação tornada em rotina com as coisas espirituais endureça a tua alma por toque do Espírito Santo. Não deixe que a familiaridade afaste você da salvação. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.